Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado Pai celestial, glorioso e onipotente Deus, a nossa alma se enche de alegria, Senhor, por novamente um encontro com Teu altar, os irmãos e irmãs que estão reunidos em casa, por se tratar do serviço divino de transmissão. Pai, que cada um possa ter esta alegria no coração de estarmos em comunhão contigo, Pai. E isso inicia agora, através da oração que nós podemos se achegar ante Ti, Senhor. E como é bom, amado Pai, poder estar perto de Ti, estar próximo. A nossa alma se sente segura e protegida e certamente através da Tua palavra vai ser renovada para cada um de nós a esperança a qual o Teu Filho Jesus, com muito amor, deixou aqui sobre essa terra para nós seguir o caminho, para nós se preparar, Senhor, para o glorioso dia da vinda dEle. Aceita-nos por graça neste dia, Senhor, e também nesse sentir lembramos de cada um dos Teus filhos e filhas, daqueles que um dia percorreram o caminho e hoje não estão mais, e com muito amor lembramos, Pai, de cada um, porque sempre a igreja estará de braços abertos, aguardando o retorno de cada um. Amado Pai, proteja esses nossos irmãos também, e aos irmãos fiéis, que são fiéis, que frequentam, possam ter a alegria renovada deste novo encontro. Em Tuas mãos também, Pai, entregamos as nossas ansiedades, os nossos desejos, situações, circunstâncias, seja elas quais forem, Senhor. Nós olhamos a Ti e sentimos e sabemos que Tu é um Pai todo-poderoso, sabe todas as coisas, e com isso não temos necessidades de falar, amado Pai, os detalhes das nossas necessidades, mas que Tu, através do Teu amor, possa ajudar, operar um milagre onde for permitido, onde for possível, na vida, amado Pai, dos nossos irmãos, da igreja do Teu Filho Jesus. Assim, Pai, queremos também viver uma hora de comunhão entranhável. Por isso, dai-nos uma estreita comunhão com todo o ministério de graça e apostolado aqui, em todos os lugares onde a transmissão vai entrar no lar dos Teus filhos. Também lembramos das almas que estão do outro lado da margem, aguardando como nós a vinda de Jesus, que eles também se sintam amparados pela oração, pelo nosso amor, e assim nós deixamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Santifica-nos para que de nossas bocas tão somente saia aquilo que é a Tua vontade através do Santo Espírito. No nome de Jesus te rogamos tudo isso. Amém. Amém. Está em 1 Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 4 e 6, a palavra para nós neste fim de semana, que diz: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Até aqui. Obrigado,
amadas irmãs e amado irmão do Coa. Sejam bem-vindos, amados irmãos e irmãs, aqueles que estão em conexão também, para a palavra pastoral, que todos, o serviço divino de palavra, que todos sejam bem-vindos e possam também dividir com cada um de nós a alegria de vivenciar mais uma palavra de Deus através do serviço divino. Sejam bem-vindos. Amados irmãos, a gente recentemente, mês passado, vivemos o Pentecoste, a Semana Santa, logo vamos viver o Pentecoste, e tudo isso faz parte do plano de salvação de Deus. Ali, com a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, foi instaurado o plano de salvação em sua perfeição. Não existe nada, absolutamente nada de erros ou de que tinha que ser diferente, e já se começa pela maravilhosa criação de Deus. E mais ainda, porque a Igreja de Cristo, que somos cada um de nós, que Jesus veio e colocou sobre o ser humano, a coroa da criação de Deus, Ele instaurou nessa perfeição, na sua Igreja, que somos nós, o plano de salvação. E começou com a morte e a ressurreição de Jesus, ali começou e continuou. Depois Jesus viveu ainda sobre essa terra por 40 dias, ensinando ainda, preparando os discípulos que iam se tornar apóstolos no dia de Pentecoste, depois que o Espírito Santo pousasse sobre eles, os dons do Espírito Santo pousassem sobre eles, e assim foi o nascimento, o surgimento da igreja. E a palavra de hoje fala, amados irmãos, da importância da Trindade Divina, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A importância, porque o título do serviço divino fala: o Trino Deus opera tudo em todos. É parte do versículo da Sagrada Escritura que nós lemos ali, 1 Coríntios. Deus opera tudo em todos, quer dizer, tudo está no comando da Trindade Divina. Não há nada que mude aqui ou acolá. Mas a palavra de hoje vai nos fazer refletir muito, amados, porque já se tinha na época do apóstolo Paulo, na igreja de Corinto, situações, adversidades ali, algumas coisas que acontecia ali, tensões que acontecia já na igreja daquele tempo, na igreja de Cristo, com relação aos dons, das diferenças de dons que os irmãos da antiguidade, na época lá do apóstolo Paulo, na igreja de Corinto, já tinha. E se a gente vamos ver no decorrer da palavra, que o tempo mudou-se, passou-se os anos, mais de 2000 anos desse tempo, mas a circunstância continua algumas coisas. E justamente a palavra, como naquele tempo, e como a palavra para nós hoje, vem nos fazer refletir, nos corrigir, de olhar de uma forma diferente. E foi isso que Paulo falou no nosso texto, que é o 1 Coríntios 12, no versículo 4 até o 6. Vou ler novamente. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Isso serviu para eles lá e serve para nós hoje. E por que o apóstolo Paulo teve que conversar de uma maneira aqui, se a gente ler o capítulo 12 do 1 Coríntios,
nós vamos ver que ele falou um pouco duro, ele foi um pouco duro, incisivo ali com a situação que eles estavam vivendo. E não é porque ele era uma pessoa rude, uma pessoa que ele tinha o dom maravilhoso do amor, porém quando tinha que falar, ensinar, ele fazia. E assim é nós hoje. Muitas vezes a palavra proveniente do Santo Espírito, que usa na sua perfeição homens falhos, muitas vezes a palavra, às vezes, faz com que nós não saímos como gostaríamos de sair, no nosso próprio eu, né? E às vezes nós saímos fora da situação e não conseguimos discernir os dons de Deus. Porque aqui ele fala das diversidades de dons, né? Por exemplo, aqui fala diversidade de dons, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de ministério, portadores de ministério. E eu no caminho vindo para a gravação, eu pensava, quanto pensamento talvez nós ficamos ainda amarrados, presos. Puxa vida, aqueles cargos, os ministérios de antigamente tinham uma prédica, um dom maravilhoso, e tinham. E muitas vezes nós trazemos isso para os dias de hoje, mas deveria de ser assim ou daquele jeito, tudo. E não se damos conta que muitas vezes, amados irmãos, Deus opera tudo em todos e no nosso tempo. E claro, tem aqueles que têm o dom da palavra, têm a facilidade de ministrar a palavra, de conduzir. Aí o que não tem, então fica de lado. Ou eu, em vez de sair com agradecimento a Deus pelo serviço divino, eu saio pensando lá nos antigos. Não tem nada de mal nisso, claro que não. Muito bom, deixou um legado, uma escola, muitas coisas boas. Mas nós não podemos ficar presos. E nem tampouco, talvez, julgar que talvez um pastor, um portador de ministério, colocou uma palavra no altar numa hora que não devia, né? Por isso, os dons do Espírito Santo, que fala aqui, que cada um de nós, a Igreja de Cristo, tem um dom diferente, os quais estes dons formam o corpo de Cristo. E são diferentes, né? Cada um de nós tem o seu gosto, o seu desejo, a sua maneira. Mas nada disso, a palavra de hoje afirma, nada disso vem aqui de uma forma para nós colocarmos obstáculos no nosso caminhar como filhos de Deus. Como tivemos no passado pastores que tinham maravilhosos dons da palavra, mas tinha pastores que tinham sua limitação. E foi maravilhoso, fazia parte do plano de Deus, né? Ainda eu pensava no caminho também, amados irmãos, vamos falar de um exemplo do alimento material, porque aqui tratamos do alimento espiritual que vem santificado, puro do céu, através do Espírito Santo. Mas vamos dar um exemplo como o alimento. É muito bom a gente ter condição de ter um banquete na nossa mesa com as mais variedade de comidas, e é tudo muito bom, satisfaz, porém todo dia a mesma coisa ali, as coisas boas talvez. Acho que todos nós sentem saudade do arroz e feijão cotidiano ali, né? Então faz parte discernir, né? Faz parte do plano de salvação de Deus, os dons, os diferentes dons que cada um de nós tem, né? E aqui vai falar, amados irmãos, Deus opera tudo em todos. Aqui eu anotei alguns pontos aqui. Por exemplo, o dom da sabedoria. Sabedoria, que é um dom que nós devemos pedir muito a Deus, amados irmãos, num caminhar, num mundo, quantas coisas se hoje quer influenciar na vida, no dia a dia, nossa, da família, do ambiente de trabalho, e assim, muitas coisas.
E como se faz necessária a sabedoria divina, porque a gente tem que pedir, ter esse dom da sabedoria divina para discernir. Bom, será que isso é proveniente de Deus ou não? E amados irmãos, a gente sabe a necessidade dessa sabedoria, porque é a prática da nossa fé, né? Porque às vezes pode acontecer de passarmos alguma adversidade, algum momento que não seja bom na nossa vida, e a fé, né, com essa sabedoria, quando existe em nós, saber de que através da fé aquilo não vai ficar dessa forma. Nós estamos sendo preparados para a volta do Senhor, estamos sendo preparados para a glória, e nessa glória, segundo relata Sagrada Escritura, o Evangelho, não terá mais dor de cabeça, preocupação, enfermidades, ranger de dente, lágrimas, e assim diz lá em Apocalipse. Então a sabedoria, o dom da sabedoria, é a capacidade de curar, porque no Evangelho, nesse Evangelho o qual foi extraído a palavra de hoje, na carta do apóstolo Paulo, a 1 Coríntios capítulo 12, é bom que os irmãos leem tudo, ali também fala dos dons, né, que Deus deixou a cada um. Ali ele fala que Deus deixou o dom. Eu vou ler aqui no capítulo 7, um pouquinho adiante, diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e outro mesmo pelo Espírito de dons de curar, e outros de operar maravilhas, profecias, e discernir os espíritos, e assim por diante. São os dons que Deus deixou na sua igreja, através do envio do Espírito Santo. Estes são os dons. Então aqui fala esse dom de curar. Então poderíamos pensar, então eu tenho o dom de curar alguém. E quando se fala de cura, muitas vezes nós imaginamos, né, que é alguém que está num leito, com uma enfermidade, uma grave às vezes, e que nós, como fala aqui na Sagrada Escritura, o dom de curar, e nós, então vamos ali fazer a oração e, né, invocar o nome de Deus para que aquela pessoa seja curada. Isso é um cuidado, por isso vem essa explicação, por isso o apóstolo Paulo naquele tempo falava da importância dos dons divinos, que essa cura, amados irmãos, a qual fala aqui, por exemplo, tomamos cuidado, irmãos, não que a nossa oração não tenha potencial para mudar algo que alguém nos pede, mas sempre pensar que o maior dom de Deus é a salvação da alma. Então aqui fala do milagre da cura, por exemplo, do consolo e a palavra. Que se a gente for parar para pensar, essa cura, o qual fala aqui, desse dom da cura, vai servir para toda a eternidade, que vem às vezes por uma palavra de um testemunho nosso, de alguém que está enfermo espiritualmente, que já não acredita, que já perdeu a esperança, que já está decepcionado por uma ou outra situação na vida, no dia a dia, e muitas vezes até se afasta de Deus, não crê mais em Jesus Cristo, essa alma está doente. E esse dom da cura, o qual o apóstolo Paulo falava, da importância, e que fala para nós hoje, justamente é essa. Veja a força da palavra. O dom, né? Alguém que está desconsolado, que aqui fala essa cura, vem o consolo e a palavra. Imaginem, amados irmãos, alguém que está precisando de um consolo, de alguém que, por intermédio desse consolo, de uma palavra, muda a vida, muda a situação de outra pessoa. Já na vida material, assim, imaginem para o mundo da salvação, para o mundo do além.
Então essa cura o qual o apóstolo Paulo explicava e explica para nós hoje. Temos o dom da cura, mas sempre olhando os dons espirituais que o amado Deus colocou para cada um de nós. O outro dom, para nós também hoje, nos dias de hoje, aqui fala por exemplo, a força de realizar milagres. Puxa vida, milagre é uma palavra que é sempre bem-vinda em todos os momentos. Deus poderia operar um milagre aqui ou acolá, mudar, né? Deus, você é todo poderoso, por favor, opera um milagre aqui. Mas a gente também, na nossa experiência de fé, sabemos que Deus não atende todos os nossos pedidos e o nosso desejo de um milagre. Mas e que milagre que é esse, amados irmãos, o qual muitas vezes alguém não se dá conta que Deus deu esse dom para nós? E também, amados, pensando também na palavra de hoje a respeito dos dons, dons é algo que nós temos que colocar em prática. Eu posso ter um monte de dom e ficar com eles para mim. Tenho um reconhecimento, eu tenho um conhecimento de que este dom é bom, mas fica para mim, eu não ensino ninguém, eu não passo para ninguém, né? Então aqui fala desse dom dos milagres, o dom do amor. O Jesus, no seu tempo, ele alertou, quando os discípulos, os apóstolos, depois perguntaram para ele: Senhor, como que será no fim? É muito conhecido entre nós a resposta de Jesus: cuidado que ninguém vos engane, o amor de muitos se esfriaria e assim por diante. Então, o amor de muitos, o egoísmo toma conta do amor. Ah, não, amor ao próximo, porque aqui também fala, amados irmãos, de um dom que fala, o dom e o bem-estar e a salvação do próximo. Isso só vem através do amor. O amor, um dom que Deus colocou para nós. Eu me recordo, creio que os irmãos também recordam, que nós tivemos um serviço divino que falava, o dom do amor é o mais forte que tem. Porém, tem o espírito da rotina, não sei se os irmãos vão lembrar, o espírito da rotina, ele era algo que estava paralelo ao dom do amor, porque essa rotina muitas vezes sufocava o dom do amor. E é um cuidado que cada um de nós tem que ter como filhos de Deus. E quantos que falta esse amor? Ah, não, é tudo assim mesmo, é tudo... está caminhando tudo para esse lado e eu vou ser mais um. Não. Temos que tomar a Jesus como exemplo, que ele não se deixou levar por isso, e não foi mais um, ele veio para fazer a diferença. E essa diferença que veio através deste milagre do dom do amor, amados irmãos, cabe a cada um de nós. Assim a igreja de Cristo, o qual o Senhor Jesus confiou no ministério de apóstolo, amados irmãos, para conduzir a igreja no amor e na compaixão para com o próximo. O próximo dom aqui fala, que está no nosso capítulo 12 do Coríntios, fala aqui que o amado Deus, ele deu o dom para a gente também discernir os espíritos. O mundo, a vida é conduzida de espíritos, né? O Espírito Santo é um só, mas e os espíritos que rondam? Eu lembrava de uma visita com um apóstolo numa casa de uma família, e a gente foi ajudar essa família, porque estavam aborrecidos, já não estavam mais vindo na igreja, e eu acompanhei o apóstolo na época, nem lembro o ministério que tinha, mas isso não importa. Eu fui acompanhar o apóstolo, e então o apóstolo ouviu toda a situação da família, dos irmãos, da irmã, olha, e questionou, reclamou. O apóstolo ouviu, e eu
do lado do apóstolo, falei, o apóstolo está numa enrascada, viu? Não sei como é que ele, eu ouvindo, né? Como é que o apóstolo vai resolver tudo isso? E ele, graças a Deus, com a sabedoria divina, ele disse, amada irmã, você já se deu conta de quem que está por trás de toda essa situação? É o maligno. Usou a irmã que você tanto ama, que você tem admiração, para causar tudo isso. E isso entra nessa palavra aqui, o dom de discernir os espíritos, amados irmãos. Quando acontece isso, não só dentro da igreja, no nosso dia a dia, na nossa vida, não é minha irmã, não é meu pastor que está no altar, que talvez falou uma palavra. Essa é a parte com falha e visível, amados irmãos, daqui, que faz parte da igreja de Cristo. E todas estas coisas, para que serve estas coisas que muitas vezes, não que o pastor cometer um erro está certo, não. É o erro. Só que nós vamos ficar presos nesse erro, numa palavra, numa situação. E para que serve o erro? Ele tem uma parte boa, os erros. Também aprendi com um apóstolo. Ele disse, os erros servem para quando chegar a nossa vez, não cometemos o mesmo. É ensinamento, é dom. Então, amados irmãos, dessa maneira a congregação formada, a congregação de Cristo, no mundo inteiro, formada por diferenças, se transforma no único corpo de Jesus Cristo. Com essas diferenças, com essas diversidades, a igreja de Cristo, né, se torna o único corpo de Cristo. Assim reflete o Trino Deus, né, como tem a mensagem do serviço divino. O Trino Deus opera tudo em todos os momentos, em todos os detalhes da igreja de Cristo, que faz parte da igreja de Cristo, né? Ao longo dos tempos nós temos ouvido que a igreja tem a igreja visível e a invisível. Essa igreja invisível é perfeita, imaculada. Porém a igreja visível, por isso que temos que ter estes dons de discernir bem. Isso não vai me atrapalhar, não vai fazer com que eu enfraqueça ou esfrie, não. Eu agora há pouco falava com o pastor na sacristia, o apóstolo Paulo, não só nesse capítulo aqui 12 do versículo de Coríntios, mas em outros a gente vê que ele teve bastante trabalho com a igreja. E ele não desanimou, ele continuou ajudando, e o que ele fez isso foi o dom do amor. O amor a Jesus, que ele, né, foi ali, conviveu, e ele não se deixou levar por nada. E até relata a Sagrada Escritura ali que ele tinha um pouco de desavença ali com o apóstolo Pedro, né? A gente já temos vivido isso. Nem isso deixou atrapalhar ele. E nem ele, e nenhum dos dois. Os dois tinham essa diferença, mas porém os dois continuaram trabalhando e servindo a igreja de Cristo. E esse é um exemplo para nós. Algumas coisas, porém nada vai me tirar do caminho, eu vou cuidar de salvar a minha alma. Amém. A alegria de estar com o nosso querido pastor Henrique. Por favor, manifesta o que tem no seu coração. Temos o coro, por favor. Senhor, a sua igreja
Amados irmãos, certa vez perguntaram a Jesus Cristo qual era o maior mandamento. Conhecemos. Jesus Cristo disse que era amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento. E o segundo, semelhante a este, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo. A palavra de hoje tem um conteúdo maravilhoso que quer direcionar os nossos corações para colocar o amor a Deus sobre todas as coisas, no sentido de buscar sabedoria para dar honras e glórias a Deus no nosso convívio, por assim dizer, em um bom convívio, em buscar de ter uma postura de coração amável, humilde perante a Deus. Ouvindo a palavra do nosso amado apóstolo, me recordava que quando criança, eu muito esporadicamente visitava uma comunidade e eu gostava muito porque o servo, o pastor de lá, era muito sábio, passava o conteúdo de uma forma maravilhosa, então sempre me tocava muito visitar aquela comunidade. Porém, não sei em que momento, eu lembrava de um comentário de que algumas irmãs, talvez pelo cansaço de ter sempre ali, como mencionou o apóstolo, o arroz e feijão, o mesmo servo todos os dias, era um servo único, então todo o serviço divino, a mesma palavra, se queixavam. E isso me espantava, porque era maravilhoso estar lá, né? Isso me faz pensar em conduzir o nosso coração para poder enxergar os dons de cada um e de que ele é diferente, não só dos servos, assim como os irmãos. Uns têm facilidade com o coro, outros com as crianças, outros ajudam no adornar o altar, e das muitas outras maneiras que muitas vezes nem nos damos conta, traduções, hoje a parte tecnológica por trás, cada um tem o seu dom e coloca em prol da Igreja de Cristo. E Deus é um, Ele está naquilo que une, né? Temos Deus Pai, Filho e Espírito Santo como uma unidade, e dessa maneira Ele deseja que nos comportemos uns aos outros. A palavra também me fez lembrar de que no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo, como um bom resolvedor de problemas e de conflitos, mais um para ser lembrado daquela época, que os irmãos diziam, por carisma, por afinidade, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, né? E muito sabiamente o apóstolo Paulo disse, não com essas palavras, mas que não importa se um planta, o outro colhe, mas quem dá vida é Deus. Então, o nosso foco, o nosso objetivo é o reconhecimento de que Deus está por sobre todas as coisas, né? Então, queremos buscar de estar diante da palavra, estar diante dos ensinamentos, como uma palavra também conhecida, nossa, né? Tire os sapatos do lugar onde está é santo, né? Queremos ter uma postura diante de Deus em que nos encontremos de joelho, não literalmente estejamos em todos os momentos de joelho, mas no nosso relacionamento com o próximo, na nossa admiração para com o próximo, no nosso também ser um resolvedor de conflitos, como o apóstolo Paulo foi. Não é porque é o apóstolo. Se pudermos, como irmãos, como pastores, contribuir e ser aqueles que apaziguam as situações e que enalteçam os dons uns dos outros, como que enxerga o ativar do Espírito Santo e a vontade de Deus, isso vai ser uma postura que verdadeiramente coloca em prática o louvor a Deus, na postura, nas palavras, em todas as situações,
Isso tem a edificar a nossa alma e engrandecer no amor a Deus sobre todas as coisas, também, por assim dizer na palavra, com bastante sabedoria. Amém. Em uma construção, amados irmãos, quando se começa a fazer, não é, uma moradia, uma construção de alguma coisa, tem primeiramente o projetista que vai lá, ele está sentado num ar-condicionado, atrás de uma mesa, desenhando ali aquilo que vai ser construído. Apenas para resumir, né, o serviço divino. E tem o pedreiro lá que cava o buraco para a construção sair, cada um na sua profissão. O pedreiro não vai conseguir fazer, talvez não tenha capacidade de fazer o projeto, e nem tampouco o projetista tem condição de ir lá cavar o buraco, tudo faz parte. Se a gente conseguir levar isso tudo para o espiritual, porque essa desavença que teve na igreja de Corinto, justamente os irmãos, eles não se contentavam com o dom que Deus tinha, ele estava deixando aquele dom dele de lado e cuidando do outro e não respeitava-se. Aí Paulo interferiu. Bom, cada um tem o seu dom, o dom de pregar, o dom de curar, o dom disso, daquilo. E fala até da ciência, até no sentido material. Cada um nasceu com o seu dom, né? Ou Deus deu o dom a cada um. Então, dentro da igreja, amados irmãos, isso é muito importante, né? Tem um irmão que tem o dom de cantar. Lindo, né? E tem uns outros que talvez não tenham esse dom, tenta, mas não consegue. Mas tem outras coisas a se fazer. Então, se cada um de nós pensar, amados irmãos, nessa obra de Deus, né, na grande construção da obra de Deus, fundamentada pelo nosso arquiteto que é Jesus, cada um fazendo o seu vai se tornar o corpo de Cristo, qual finaliza a palavra de hoje. Unidos. Paulo ainda dá um exemplo lá que a mão não pode fazer o que o olho faz. Né? A boca, e assim ele fala, os dons, né? Como ele dava o exemplo para a gente, cada um de nós, permanecer e continuar ligado no corpo que é Cristo. E assim a obra vai chegar ao seu fim. Pronta e perfeita, imaculada. Que cada um de nós possa levar este mensagem no coração, amados irmãos, da potestade do Trino Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. Amém. Vamos nos levantar e orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amado Pai celestial, glorioso Deus, agradecido estamos, Senhor, porque o Espírito Santo falou com cada um de nós. Trouxe exemplos do passado através do apóstolo Paulo, mas que são válidos para nós nos dias de hoje. Que cada um de nós possa manter, Senhor, tudo isso no nosso coração, fazer bom uso, bom proveito quando for a hora das necessidades. Um dos dons, Pai, que foi lembrado hoje é de discernir o mal, de poder discernir os espíritos do mal, que muitas vezes são os causadores das decepções, das situações de cada um dos teus filhos. Guarda, Pai, e proteja o teu povo, a tua igreja, não só a nós aqui, mas ao redor do mundo, irmãos e irmãs, que se sintam amparadas pela oração
e que a tua igreja seja poupada, Senhor, das negligências humanas, de governantes, para que os nossos irmãos não padeçam, não sofram, Senhor. Olhe pelas nossas crianças, nossa amada juventude, também os nossos irmãos de idade, que possam ter uma velhice tranquila, de paz. E assim nós deixamos todas as coisas nas tuas mãos. Envia logo o seu Filho, Senhor, por favor, e aceita-nos por graça neste dia. O pedimos tudo isso em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, fica e permaneça em vossos corações para sempre. Amém. Amém. Podemos ouvir o coro. Muito obrigado. Dá vontade de bater palma. Que todos tenham um feliz e abençoado domingo e até o próximo encontro, quando Deus permitir. Até sempre. Obrigado.